agora ficou fácil refutar os protestantes. Olha só esse argumento que o irmão protestante colocou aqui, né? Um argumento não, um texto bíblico, né? Ele colocou um texto bíblico, né, do apóstolo Paulo para criticar a fé católica, né? Para dizer que não se deve usar, né, nada além do que está escrito. Nada além do que está escrito. Olha só. O que é que está escrito com relação à Igreja de Cristo, né? O que foi que os apóstolos deixaram escrito sobre a igreja? O que foi que o próprio Paulo deixou escrito sobre a igreja, né? Que ela é coluna e fundamento da verdade. O que foi, né, que o evangelista Mateus, né, escreveu sobre a igreja? Escreveu, né, as palavras do próprio Cristo. Que a igreja tem a autoridade, né, dada pelo próprio Cristo, de ligar e desligar. Tudo que ligar será ligado, tudo que desligar será desligado. O que foi que o evangelista testemunhou que Cristo falou? Que é para ouvir a igreja, né? Se nem a igreja ele ouvir, seja considerado um pagão ou um publicano. É o que está escrito. Nada além do que está escrito. Só que o protestante entende totalmente errado, né? Totalmente errado. Nada além do que está escrito. O que é que está escrito, então, sobre a igreja, né? Com relação à igreja? Que a igreja tem autoridade, é coluna e fundamento da verdade. O próprio Cristo disse: se quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita e rejeita o Pai que me enviou. Lucas 10,16, né? Então o que é que está escrito? Será que o protestante não consegue entender absolutamente nada, né, das Sagradas Escrituras? O que é que está escrito? Nada além do que está escrito. Sim, a igreja atesta isso, testemunha isso, nada além do que está escrito. Está escrito que a igreja tem autoridade de ligar e desligar? Sim ou não? Está escrito que sem nem mesmo a igreja a pessoa ouvir é considerado um pagão ou um publicano? Sim ou não? Lá em Mateus 18:17. Está escrito isso ou não? O apóstolo Paulo não escreveu que aqueles que se fazem por conta própria, Deus não aprova? Deus não aprova aquele que se faz, né, por conta própria. O próprio Paulo disse isso. Está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 18. Paulo dizendo: Deus não aprova esses que recomendam a si mesmo, né? Esses que se autodenominam, né? Esses que se fazem por conta própria. E quem é que se faz por conta própria? O protestantismo. Sim ou não? O protestantismo. O sujeito se faz por conta própria. É o que está escrito, nada além do que está escrito. Está escrito que a igreja tem a autoridade de ligar e desligar. Está escrito que a igreja é coluna e fundamento da verdade. Está escrito que a igreja é a sabedoria de Deus. Está escrito que Deus, o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, confiou o reino dos céus, né, à igreja. Portanto, sem a igreja, não tem como a gente chegar a lugar nenhum, não tem salvação, né? Já que o reino dos céus foi confiado à igreja. Confira lá, Lucas 22, versículo 29. Assim como o Pai confiou o reino a Jesus Cristo, ele vai dizer: assim como o Pai me confiou o reino, eu também confio a vós. O protestantismo é 15 séculos depois. Nada além do que está escrito. Aí eu pergunto para esse irmão protestante: aonde está escrito um texto que aprove o protestantismo? Aí, meu amigo, é escuridão total. Aonde está escrito que cada um pode fundar a própria igreja? Aonde o apóstolo Paulo deixou um texto escrito que cada um pode fundar a própria igreja, independente dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo? Aonde, meu irmão protestante? Estou desafiando aqui há muito tempo, né? E, pelo jeito, vai ficar aqui até uma eternidade, né? Não vai aparecer nunca um texto de um protestante nas Sagradas Escrituras provando o protestantismo.
legalizando o protestantismo. Onde é que tem? Então, como é que você ousa, né? Como é que você tem coragem de colocar nos comentários um versículo, um texto, dizendo, olha, nada além do que está escrito? Está escrito em algum lugar, meu irmão protestante, que cada um pode fundar a própria igreja, que cada um pode se denominar bispo, bispa por conta própria, reverendo, apóstolo por conta própria. Aonde? Aonde? Me diga onde está escrito algo que aprove o protestantismo? Como é que você chegou a esse ponto de dizer nada além do que está escrito? O protestantismo está escrito uma aprovação para ele? Não está. Então, meu irmão, pelo amor de Deus, cara, como é que você se deixou levar por uma coisa dessa? O protestantismo não tem nada a ver com a religião de Deus. O protestantismo não tem nada a ver com as Sagradas Escrituras. É uma malandragem pura. Como é que você não consegue perceber uma coisa tão simples? Meu Deus. Nada além do que está escrito. Está escrito que Cristo fundou uma igreja. Está escrito que essa igreja é infalível. As forças do inferno não poderão vencê-la. E a gente sabe muito bem onde está essa igreja. Está escrito, né? Quem vos ouve, a mim ouve. Está escrito que Cristo deu autoridade à igreja. O próprio Paulo reconhece que sem a igreja a corrida é em vão. Ele sobe a Jerusalém para tratar com as colunas da igreja, sob pena de correr em vão. Gálatas 2, versículo 2. É o que está escrito, meu irmão protestante. É o que está escrito. Agora, o que é que está escrito a favor de vocês, que fundam a própria igreja? Independente uma da outra. Onde está escrito isso? Em canto nenhum. Porque vocês surgiram, inauguraram, o protestantismo foi inaugurado por Martinho Lutero, né? 15 séculos depois, sem nenhum respaldo bíblico. A Bíblia já estava fechada. Meu Deus. Meu Deus do céu. Como pode alguém ser protestante lendo as Sagradas Escrituras? Não faz nenhum sentido. Quer dizer que nada além do que está escrito. E está escrito o quê a favor de vocês? Nada. Nada. A Bíblia é católica, foi escrita pelos católicos e para os católicos. Deus só existe um verdadeiro. E é evidente que só tem uma religião verdadeira. Só pode ter uma igreja verdadeira. Então já elimina essa questão do protestantismo. Quer procurar a verdade? Vai eliminando pontos que é inviável, que é inaceitável. O protestantismo não tem base bíblica nenhuma. Beleza, meus irmãos? Então é isso que eu quis mostrar para vocês nesse vídeo, refutando, né, mais uma vez, os nossos irmãos, né, separados, os protestantes. Não tem base bíblica, né? Não tem. Nada além do que está escrito. E a aprovação para ele não tem nenhuma escrita. Se você não é inscrito no canal, né, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.